vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha, nunca falhou, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Declare isso. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, nunca falhou, nunca falhou, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Declare isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, nunca falhou, nunca falhou. Vamos declarar isso, ó. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Glória a Deus. Você consegue aplaudir esse amor?
Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Declare isso. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Erga a sua voz e vamos declarar isso mais uma vez. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que Ele é grande. Grande é o Senhor, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
sua voz em verdade. Te adoramos em espírito e em verdade. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos declarar em espírito e em verdade: nós te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, o Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Se isso é verdade, declare mais alto. Sim, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
Você consegue aplaudir esse Deus maravilhoso? E eu quero te convidar a abrir lá em Malaquias, agora no capítulo 2. Vamos tratar de temas sérios, sensíveis, mas que são de fundamental importância. Até o aniversário de 46 anos aqui nos ajuda, contribui para fortalecer aquilo que a palavra vai nos trazer como conforto, como encorajamento e edificação essa manhã. E eu quero, antes de ler o texto, quero te convidar para nós orarmos com todo o zelo que você tem pela palavra, pelo conhecimento. Eu te faço um convite para nós juntos orarmos mais uma vez. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te bendizemos. O meu clamor, Pai, é para que o teu Espírito seja um expoente aqui essa manhã. Que o teu Espírito, Pai, venha fazer a gestão de toda a emoção, quer ela de animosidade ou controvérsia, Senhor. O meu clamor é para que no nome de Jesus, nós sejamos dominados pela tua palavra, dominados pelo teu querer. Que nós sejamos tomados pela tua unção, Senhor, e que possamos ser receptivos a tudo aquilo que o Senhor anseia por ministrar essa manhã ao nosso coração. Nos ensina, Senhor, a não agirmos com violência contra ti, contra a tua lei, mas nos conduza, Pai, para que nós possamos em todo o tempo sermos motivo de satisfação para o Senhor, na mesma medida em que encontramos alegria e satisfação de estar no seu templo, adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Que a tua graça maravilhosa nos conduza durante todo o período de ministração, Pai, e que nos dê direções pontuais e assertivas quanto a tudo que devemos fazer ou não fazer a partir daquilo que o Senhor há de nos ensinar. É a forma como eu te peço, é a forma como eu me apresento e apresento a tua igreja para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, o capítulo 2, ele inicia já um tema que ele aborda de forma muito clara no capítulo 3, que é acerca das ofertas, que é acerca dos dízimos, mas ele começa a falar de uma forma que ele não faz menção só ao ato de entrega, mas no capítulo 2 ele vai fazer menção de forma direta e clara acerca da não dispensação das bênçãos. Por quais motivações? O que foi ferido em Deus para que por vezes a bênção do Senhor não esteja, nesse caso não esteve, sobre o povo de Judá. E também vai falar vai continuar na denúncia contra a posição e os comportamentos dos sacerdotes. Então, no capítulo 2, a partir do verso 1, no subtítulo aqui ele diz: a repreensão aos sacerdotes. Ele fala: e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Por enquanto só até aqui, irmãos. E no verso 1, e agora esta advertência. Se nós voltarmos aqui, ó, capítulo 1, verso 1, como é que ele começa o texto, o livro? Uma advertência, que nós entendemos que é o quê? Um peso, é uma massa, é algo que pesa sobre os lombos dos sacerdotes e sumos sacerdotes aqui na ocasião. E agora ele fala, ó, e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se tem algo que a palavra não dá margem aqui, é para nós variarmos o alvo. É para o sacerdote, ponto.
são aqueles que, tendo a responsabilidade da ministração, da condução, do ensino, da avaliação, eles se desviaram totalmente. Então o Senhor, Ele está sendo extremamente direto contra aqueles que eram os líderes religiosos da ocasião. Nós entendemos também, para fins de aplicações, que no conceito em Cristo de sacerdócio, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos de forma direta diante de Deus. Por quê? 1 Pedro capítulo 2, aí nós vamos ver o conceito de sacerdócio ali. A partir do momento que o véu se rasga, todos nós temos acesso direto, que no período da lei, era só o sumo sacerdote que podia passar pelo véu, acessar o Santo dos Santos e fazer o sacrifício. Mas em Cristo, todos nós temos a liberdade de acessar o Santo dos Santos e nos apresentarmos a Ele com os nossos sacrifícios, que mais uma vez, num conceito de ressignificação, agora em Romanos 12, 1 e 2, tem apresentar-se como um sacrifício vivo, santo e agradável de louvor a Deus. Esse é o culto racional. Então esse acesso ao Santo dos Santos, que antes era concedido só para os sacerdotes, só para os sumos sacerdotes, e no lugar santo só para os sacerdotes, hoje é um local que nós temos acessos, e junto com o acesso, as devidas responsabilidades. Porém, eu quero sustentar aquilo que o texto está trazendo como esqueleto, como a base da mensagem, que ele fala de forma direta a líderes, a lideranças nesse período. Então ele fala, para vocês, sacerdotes, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no dar ouvidos, por vezes nós entendemos o seguinte: ouviu a mensagem e não ouviu a mensagem. Fulano deu ouvido, ele estava lá. Não, fulano não deu ouvido, ele não participou, ele não foi. O dar ouvidos à mensagem é, ao ouvir, obedecer, é corresponder. Olha, se vocês não derem ouvidos, aí ele continua na sequência, e complementar, não se dispuserem a honrar o meu nome. A honra, ela é justamente um ato de correspondência quanto àquilo que o Senhor tem ensinado. Então, sempre que nós ouvimos algo da parte do Senhor, mas não o correspondemos em obediência como uma forma de honrá-lo, o ouvir significou pouco. Ele nos acrescentou conhecimento, mas não trouxe transformação, não trouxe mudança. Então, o Senhor é muito claro aqui no verso 2, para os sacerdotes, em dizer que eles precisam, se vocês não derem ouvidos, ou seja, algo acontecerá. E se vocês não honrarem o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, aí vem com a palavra, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. O que o Senhor estava anunciando e deixando claro aqui, quando ele fala de amaldiçoar as bênçãos, ele vai falar a respeito, eles serão amaldiçoados a respeito daquilo que estava no porvir. Então vejam bem, é como se dissesse, olha, a partir de hoje, em função da falta de zelo, da falta de honra da parte de vocês, as suas coisas não darão certo. Você não será mais abençoado, você estará debaixo de uma dispensação de maldição. Isso está lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Só que contra os sacerdotes, ele diz algo que vai além disso. Ele fala, olha, até amaldiçoarei as suas bênçãos, ou seja, as suas atuais bênçãos. Aí ele corrige e fala, aliás, já amaldiçoei. Isso quer dizer que embora eles tivessem recursos, que embora tudo estivesse funcionando muito bem, que embora o templo já tivesse sido reconstruído e estava numa boa aparência, sem necessidade de reforma, sem nenhum tipo de ruptura ou rachadura estrutural, física, eles não iam bem. As coisas não estavam favoráveis a eles. Eles não eram sacerdotes limpos.
eles não conseguiam concluir, eles não conseguiam avançar, eles não conseguiam se estabelecer, eles estavam sempre cheios de problemas, de toda a adversidade em função, aí é o que ele diz no finalzinho do verso 2, de não me honrarem de todo o coração. Eles não glorificavam a Deus, e nós vamos entender no decorrer dos versos, que eles não sustentavam os pilares da lei. Eles não sustentavam aquilo que eles eram responsabilizados, não só por ensinar, mas também por obedecer, como sendo uma vitrine, um modelo a ser seguido. O comportamento está diretamente associado a um padrão aonde se estabelece a bênção ou a maldição. Ninguém vive só de discurso. Pode caminhar um pouco, mas não vai muito longe. Verso 3, ele diz, olha, por causa de vocês, eu destruirei a descendência e esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos. Aqui quando ele cita descendência, a raiz, na tradução original, ele é sementes. E por ser sementes, há uma divisão de compreensões aqui. Ele pode estar fazendo uma menção direta à agricultura nesse período, ou seja, as plantações de vocês não irão bem. Como os sacerdotes, eles recebiam os dízimos, que eram os alimentos, eram bolos, eram raízes, eram ervas, toda a primícia da plantação era posta diante do altar, como um sacrifício, como uma oferta da parte do povo, mas isso cumpria também um papel para a sustentação dos sacerdotes por meio dos alimentos. Então, a agricultura, a semente ser destruída, é algo que comunica muito bem com uma realidade desse período. Mas também a descendência quer dizer a todos aqueles que viriam a partir das suas entranhas, ou seja, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e todas as suas linhagens. E como que nós fazemos uma análise da possibilidade de ser a descendência também da linhagem? Aí nós precisamos avançar para os tempos de Jesus. Qual que era a condição do sacerdócio nos tempos de Jesus? Um caos. Inclusive o sumo sacerdócio já era um ofício, já era um cargo, um título que estava vendido. Porque quem era da linhagem e deveria assumir era João Batista, que pregava no deserto. Mas em função do corrompimento do povo judeu e toda a deturpação da lei, em função das suas desobediências, o Senhor preservou João Batista, levando ele para o deserto, enquanto o povo seguia a religião judaica de uma forma corrompida, aonde o sumo sacerdote Anás, Caifás, que já não eram da linhagem levítica, estavam assumindo essa patente. Então, tanto a agricultura, a semente, apontando para a plantação, quanto a semente como sendo a descendência, são possibilidades que comunicam com a realidade desses dias. O Senhor sustentou esse padrão de maldição sobre eles, não permitindo com que eles fossem bem nem no campo e nem na cidade. O ofício sacerdotal se tornara um fardo, um peso para o povo nesse tempo. E aí é onde ele vai falar, olha, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas. Quando eles traziam os animais para dentro do templo para sacrificá-los, durante a agonia da morte, muitos deles defecavam ali, é normal, urinar, defecar. E uma parte dos levitas é quem faziam essa limpeza. Só que nós precisamos lembrar que à luz do capítulo 1, ele diz o quê? Os animais que eles traziam eram animais que a lei reprovava. Animal com os testículos esmagados, com o olho furado, com alguma deformidade, com algum defeito. Então, além deles oferecerem algo ruim, eles ofertavam tudo aquilo a Deus, separando para eles o melhor. E então o Senhor tratou eles de maneira
com que essa maldade, essa falta de zelo, o Senhor devolveria a todos eles. Como? Esfregando os excrementos na cara. E aqui, nós tendenciamos a pensar que alguém foi lá e pegou o cocô dos animais, esfregou e depois os expulsou. Vejam bem, que aos olhos do Senhor, quando nós falamos acerca de uma oferta que sobe, ela tem mau cheiro, ela está diretamente associada com o quê? Com o comportamento e a forma como os sacerdotes conduziam. Então, quando ele fala acerca dos excrementos, ele está fazendo uma menção direta ao sacerdote como sendo o excremento ali, porque a maldade dele, a partir da forma como ofertava os animais, é o que fedia diante de Deus. E ele fala que aqueles animais, que aquilo tudo que ele estava oferecendo diante de Deus como sendo uma oferta agradável, é o que seria esfregado na cara deles como uma forma de não aceitar. Fala, eu os rejeito, eu os repreendo, eu os lançarei fora do templo, reprovando o sacerdócio deles. E aí sim, nesse contexto, alguns podem ter sido expulsos do lugar, expulsos do seu ofício, e eles, como sendo um excremento diante de Deus, eles eram misturados junto com a sua oferta e banidos das suas funções, para que não viessem a ofertar nada diante de Deus. Então, entende-se por maioria que isso aqui é uma metáfora, que ele vai dizer, olha, os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, depois de ter esfregado no rosto, lançarei vocês fora com os excrementos. É uma forma de fazer um apontamento para o sacerdote, falando, vocês, sacerdotes, é quem são os excrementos nessa casa. E eu vou misturar vocês com os excrementos dos animais e lançar tudo fora, porque eu não aceito a oferta de vocês e também não aceito vocês como ofertantes. Essa é a proposta de insulto num culto ou a partir de um culto. Verso 4 ele diz, então vocês saberão que eu que lhes fiz esta advertência, ou seja, eu que lhes trouxe esse peso, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. E ele vai continuar uma série de elogios aqui à tribo de Levi. Para a gente entender melhor o que é um levita, o que configura essa tribo, qual que é o símbolo, por que o Senhor vai fazer menção a essa aliança, qual que é o propósito de Deus. Levi é o terceiro dos filhos de Jacó. A partir de Levi, ele fez a separação de um povo para que pudesse cuidar de todo o ornamento. Esse povo, eles não tinham direito a uma herança, como tiveram os demais irmãos de José, os filhos de Jacó. Todos eles tiveram uma propriedade. Você vai ver isso no livro de Josué, quando eles começam a conquistar as terras, e depois de conquistar, Josué faz a distribuição. Mas na distribuição, não há uma terra, uma herança para os levitas. Por quê? Porque o texto vai dizer que a herança dos levitas era o Senhor. E eles eram separados para cuidar dos ornamentos, para cuidar das coisas de Deus. Então eles não plantavam, eles não edificavam, mas eles recebiam e colhiam de tudo aquilo que os demais produziam. Porque os dízimos e as ofertas eram para sustentação e manutenção do templo, quando havia templo. Mas quando esse povo teve a sua origem, teve a fundação a partir da separação da tribo, o que houve? O sustento deles a partir de todos os demais irmãos. Então eram separados os homens, os primogênitos, para agregar aos levitas, ou seja, para formar um povo, um volume de pessoas, por um determinado período, e depois dessa oferta da primogenitura, ela cessa, aí fica só a oferta da primícia de toda a renda, de toda a colheita e tudo mais. Aqui se forma um povo, aonde está constituído, aí nós vamos lá para frente, começa lá em Arão. O Senhor separa Arão para ser o sumo sacerdote
daquele lugar. Na sequência vem o seu filho Eleazar e Finéias. Depois de Arão, para separar um sumo sacerdote, que era uma subdivisão dentro da tribo dos levitas, só viriam por Finéias, que é o neto de Arão. Finéias, ele teve um ato de zelo muito, foi poderoso, porque ele manifestou poder, mas só que ele também expressou não é empatia, mas uma sensibilidade para entender o tamanho da ofensa do povo. Haviam pessoas da linhagem levítica que estavam se casando com outras mulheres de outros povos e traziam para dentro das suas terras para que pudessem coabitar com elas ali, ou seja, fazerem sexo com elas ali. O Finéias, que é o neto de Arão, quando ele viu um desses que trazia para dentro de casa uma das mulheres de outros povos, ele foi até a tenda, pegou a lança e matou ali, encravando a lança nos dois que estavam no ato. Na hora ele matou. A partir desse momento, o Senhor estabeleceu sobre Finéias e a sua linhagem o sumo sacerdócio para todo o sempre. Isso, irmãos, foi uma forma dele separar os sumos sacerdotes desse período. Então, olha só, aquilo que era só uma reunião de povos, que não tinha uma herança propriamente dita, que não cultivavam, mas era sustentado por todos, a partir de Arão, eles passam a ter algumas classificações. Vamos dizer que aqui está a tribo dos levitas. Então, todos aqueles que eram da tribo de Levi, a partir de Arão, eram classificados como levitas. Primeira classificação. A segunda classificação viria para os sacerdotes. Os sacerdotes trabalhariam de forma direta nas questões do templo. Então separaria alguns homens que tinham ali a aptidão para ensinar, algo muito semelhante, mas não totalmente igual, aquilo que Paulo ensina para Timóteo nas suas cartas. Aquele que almeja episcopado, boa coisa almeja, é importante que ele, aí separa uma série de aptidões. E dentro da classificação levítica, sacerdotes, aí haviam os da descendência de Finéias, sumo sacerdote. Só poderia ser um sumo sacerdote quem fosse da linhagem de Finéias, dentro da tribo dos levitas. Esse povo todo, ele cumpriu um propósito, um papel da parte de Deus, que era o de ser um modelo. Eles deveriam ter o comportamento exemplar, para que a partir deles, a partir das suas sentenças, a partir dos seus julgamentos, a partir dos seus ensinos, o povo, aí nós vamos apontar para todas as demais tribos de Israel, eles deveriam seguir ao Senhor, conforme os levitas que eram o modelo faziam e ensinavam. Por que eu estou remontando toda essa história daqui para trás? Porque é importante entender qual era o propósito. Porque se não entender de onde veio e para que veio, tanto faz o que está acontecendo no agora. É como se nós não entendêssemos o propósito de Cristo e por que nós o obedecemos, e aí nós não temos como tratar as falhas nos nossos dias, porque tanto faz o errado, se o certo a gente não tem conhecimento. Entende? Então, a tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles cumpriam um papel de excelência. É como dizer para todos nós em nossos dias, enquanto cristãos, enquanto igreja, quando diz nós somos sal, nós somos luz, nós somos modelo para um mundo deturpado, caído, corrompido em seus pecados, em suas ruínas, em suas misérias. Então, quando nós, a igreja, quando nós, os levitas, os sacerdotes, nos corrompemos dentro da nossa tribo, nos exercícios das nossas funções, o que dizer do mundo? Nada. Nada. Porque o que vai ser dito? Se nós nos corrompemos. É o que ele faz referência aqui, ó. A minha aliança, estou lendo o verso 5, com ele foi uma aliança de vida e de paz. Por quê?
porque ele guardou e honrou de todo o coração. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Quando no verso 6 ele fala, a verdadeira lei estava na sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios, aqui está falando de forma direta e única dos discursos. Eles tinham o conhecimento, o domínio da lei e eles anunciavam a verdade. Só que essa verdade, ela é endossada a partir do momento em que ele coloca aqui, ó, ele andou em seus lábios, ponto. Ele andou comigo em paz. Quando no verso 5 ele fala, a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, os levitas e sacerdotes, eles estabeleceram, eles endossaram, eles manifestaram essa bondade e essa paz de Deus a partir dos seus comportamentos. Então o endosso de que nós somos uma igreja saudável é a obediência, que vem em seguida de um discurso que é manifesto em função do conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Todos nós temos o dever de conhecer as Escrituras. Eu não estou falando que tem o dever de ser teólogo, entendam bem isso. É conhecer a Deus, a Cristo e a sua vontade pelas Escrituras. Uma leitura simples, diária e constante como forma de relacionamento. É disso que eu estou falando. E ela vem seguida da obediência. Eu sei, eu conheço, eu ouço e o obedeço. Como resultado dessas duas coisas, é o que ele complementa aqui na última parte da última frase, na segunda parte da última frase. E retidão, e desviou muitos do pecado. Esse é o resultado de uma igreja, de um povo, de sacerdotes, de sumos sacerdotes, que obedecem ao Senhor e sustentam com Ele a sua aliança. Sustentam a aliança que Ele estabeleceu conosco. E nós, para darmos a devida manutenção, o obedecemos como uma forma de anunciar. Ele tem comigo uma aliança da qual eu preservo. Então, eu não só discurso, eu não só obedeço, como eu contribuo para que muitos sejam desviados do pecado. Tudo que nós temos bebido como ensino, tem que ter um objetivo de dar a devida manutenção, mas também de salvar e ajudar a outros a se livrarem do pecado. Essa era a forma como ele validou Levi na sua geração. Aí verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. O Senhor destaca os deveres do sacerdote. Por que vocês estão nessa posição? Por que vocês precisam anunciar a verdade? Porque é um dever de vocês. Vocês devem conhecer. E esse povo que era um modelo de Deus para todas as demais tribos e também para o mundo, eles haviam se corrompido nesse lugar. Nós vamos perceber a gravidade disso a partir do verso 10. Mas até aqui vejam que eles devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam. Algumas vezes eu digo aqui que vocês têm o dever de avaliar o que eu estou dizendo. Têm o dever de confrontar isso com a palavra. E ainda cheguei a dizer assim, eu não acredito em nada do que eu digo a vocês. É uma forma de incentivá-los a fazer o confronto, conforme os bereanos, daquilo que está sendo dito com aquilo que está escrito. É uma forma de atestar, de confrontar aquilo que é dito como sendo uma verdade de Deus. É uma maneira de vocês se resguardarem no conhecimento de Deus
pela palavra e não serem conduzidos por homens ou por mãos humanas, ou por ideologias, ou por pensamentos, ou por interpretações particulares, ou por vezes até a falta de interpretação, quando é dito nada com nada e coisa nenhuma. É responsabilidade, é dever de quem recebe algo pesar e fazer um juízo daquilo que está sendo anunciado. E não é, irmãos, para falar bem assim, não, com isso eu não concordo. Por que eu não concordo? Não, porque eu penso que é diferente. Não é para sustentar esse tipo de discurso. Pelo contrário, é para te estimular a buscar os fundamentos da palavra. E ou ser convertido, convencido pelo Espírito mediante a anunciação dessa palavra, ou ser alinhado, ou então ter a consciência de que você está no erro e que se quer continuar é por decisão própria, responsabilidade individual. Porque o problema maior de tudo isso que estava acontecendo não tem nada diferente do que acontece nos nossos dias. Mas quando ele aponta para o sacerdote, ele quer dizer o seguinte: vocês estão conduzindo muitas pessoas para o erro. Vocês estão se saciando daquilo que é meu, e na sequência vocês estão fazendo com que outros se tornem ignorantes na minha palavra. Aqui que está a gravidade do negócio. Olha o que ele fala no verso 8. Mas vocês se desviaram do caminho. Ou seja, já não eram só aqueles que ensinavam o erro, que traziam as instruções da lei, ou que, embora ensinassem, eles não se comportassem dessa forma. Ele diz no verso 8, mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino, veja que ele já não fala a minha lei, a lei de Moisés, aquilo que eu vos falei, ele já transfere total responsabilidade para os sacerdotes, falando, olha, aquilo que vocês estão fazendo é de vocês, pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente, vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto, quando ele voltava para o passado e olhava para Levi, ele fala, lá no verso 6, desviou muitos do pecado. Quando ele olhava para essa geração atual, ele fala, causaram a queda de muita gente, quebraram a aliança. Olha o perigo. Uma coisa é certa, irmãos, que todos aqueles que promovem o bem, que andam segundo a reta justiça de Deus, eles crescem como um pilar e se tornam referencial para um povo. O Senhor olhou para a obediência dos de Levi, para o próprio Levi, para a sua geração, a geração de Arão, e ele falou, olha, há uma referência para vocês. Hoje a nossa referência está toda registrada na palavra, há um fundamento. Então, embora eu possa, a partir de agora, falar um monte de besteira, nós temos um referencial, que é a palavra, um fundamento, base, para que eu possa recorrer a ela, e nela eu me livrar de todo tipo de imundície que possa ser lançado na minha consciência, no meu coração, no meu entendimento, a partir de uma má pregação. Por isso que nós cristãos, em especial os reformados, temos a palavra como um fundamento que é irrevogável. Ele é uma cláusula pétrea. Ele é algo que nós não nos afastamos. E diferente do que muitos estão dizendo, que há uma bibliolatria, que a Bíblia precisa ser ressignificada. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos pegar essa afirmação de um teólogo, pastor atual, que fala que a Bíblia precisa ser reescrita, precisa ser ressignificada. Por que esse indivíduo que descarta a verdade da Bíblia, que descarta tudo aquilo que de maravilhoso nós temos como referência da Bíblia, ele não escreve o próprio livro? Eu, fulano de tal, vou escrever agora a nova Bíblia para o meu povo que eu pastoreio. Ou então, que de tantos livros que ele tem para ressignificar, ou que conduziram a essa compreensão, por que ele não reescreve aquilo que ele leu, para que pudesse conduzi-lo até o pensamento em que ele se fundamenta atualmente? Por que tem que ser a Bíblia? Vocês entendem que isso é controverso, isso é maluco? Mas também revela a nós algo que é maligno,
Porque de tudo que se deve escrever, reescrever, ressignificar, eles querem justamente aquilo que eles dizem que está obsoleto. Então descarta. O que é obsoleto a gente descarta. Mas não, eles querem refazer. Isso é uma forma maligna, perversa de, sabe fazer o quê? Não é de reafirmar os ensinos que ele dá, mas é o de destruir os nossos pilares e fundamentos. É aqui que está o perigo. Mas todo aquele que se relaciona pela palavra, com a palavra, não corre o risco de oscilar em pensamento, em diversidade de doutrina, porque ele tem um fundamento. E se porventura esse livro for retirado das nossas prateleiras, ele for tomado das nossas mãos, os fundamentos dessa lei vão estar gravados em nossos corações, porque pelo Espírito nós reconhecemos essa verdade. É tudo o que não aconteceu nesses dias. Porque o problema, e eu volto mais uma vez a destacar a gravidade disso daqui, é que os sacerdotes, os responsáveis por ensinar, eram aqueles que estavam deturpando a lei, ensinando algo errado, e como nós vimos aqui pelo texto, estavam ensinando algo que era propriamente deles. Vocês se desviaram do caminho, verso 8, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Está vendo que nem tudo que é dito em nome de Deus é propriamente de Deus? Porque o próprio Deus, pelo profeta, ele diz aqui, eu não tenho nada a ver com isso, e não tenho participação nesse tipo de palavra, nem nesse tipo de teologia, nem nesse tipo de movimento, e nem nesse tipo de acontecimento. Então, aqueles que se diziam igreja, usando tudo que era da igreja, e fazendo usufruto daquilo que era posto como sendo para Deus, de Deus não tinham nada. Mas só entendeu isso quem se relacionava com a palavra. E quem é que recebeu a palavra para poder fazer essa anunciação? O Malaquias, o profeta. Um profeta só é levantado, irmãos, para fazer anunciações graves, drásticas, tomando o lugar do sacerdote, quando o sacerdócio está bagunçado. Então o Senhor levanta o profeta como alguém que vai fiscalizar da parte de Deus o que está acontecendo no sacerdócio. Não existe propósito da parte de Deus em tomada de poder. Não é levantado nenhum profeta para tomar o lugar do sacerdote. Não é levantado nenhum apóstolo para tomar o lugar de pastor. Não é levantado ninguém para tomar o espaço de ninguém, porque cada um cumpre um papel. E no cumprimento do seu papel, eles são suficientes na mesma medida em que são complementares. Cada membro desse corpo cumpre uma função específica, ponto e amém. Isso aqui ficou claro, né, irmãos? Amém? Então, cuidado com essas coisas que tentam justificar, essas teologias, essas palavras, esses cortes de internet que tentam justificar uma tomada de poder, uma invasão de espaço, uma ridicularização do ofício do outro. Isso pode ser danoso à nossa compreensão. Verso 9. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Uma coisa que o Senhor garante para todos aqueles que estão ridicularizando a proposta do Evangelho: eles serão desprezados e humilhados. Todos esses sacerdotes terão as suas cabeças pisoteadas pela verdade de Cristo que se manifestaria mais adiante. Mas nos seus dias também, segundo algumas crenças dos judeus, eles também foram não só exclusos, mas sofreram o dano em função do mal que causaram. Aí aqui nós poderíamos discorrer acerca da lei da semeadura. Alguns vão ter aí como a lei do retorno. Enfim, isso daqui custou algo caríssimo para os sacerdotes desse período. Aí nós entramos no segundo tema aqui desse capítulo. O subtítulo aqui na minha versão é a infidelidade de Judá. Não temos todos o mesmo Pai, continua o profeta na sua anunciação. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus,
Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Verso 11: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Esse é o primeiro ponto e vai piorar. O que o Senhor está falando? Olha, todos vocês não são filhos? Tanto homem quanto mulher. Todos são filhos de Deus pela aliança. E aqui, a aliança é a partir da lei, mas o propósito de aliança para nós ainda se sustenta. E não quer dizer que nós temos a lei como o nosso fator de salvação, mas nós temos Cristo. E Cristo é apresentado para nós como sendo a nossa aliança, a aliança de Deus para conosco através de Cristo. E essa aliança, ela nos traz o quê? Salvação. E ele vai falar acerca de, o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus. Por que será então, estou relendo o verso 10, que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Ele começa de forma aberta. Essa quebra de aliança é uns com os outros, ou seja, vocês têm um mau relacionamento. Sacerdotes, vocês não guardam as alianças de vocês, vocês se relacionam mal, vocês usurpam o povo, porque agora o alvo abre, não é mais só os sacerdotes, vai alcançar todos. Vocês são fofoqueiros, vocês roubam uns aos outros, vocês não entram em consenso, vocês não se relacionam bem. É isso que ele quer dizer com vocês tratam mal e desonram uns aos outros. O que ele disse no começo? Não são todos meus filhos? Eu não sou o pai de todos vocês? Logo, vocês não são todos irmãos? Por que entre irmãos existem tantas contendas? Onde aqueles mais velhos deveriam ensinar e não ensinam, e os que deveriam aprender, não aprendem. Aí ele pega a comunidade inteira. Aí ele vai simbolizar isso de uma forma muito clara, profunda e, como eu falei no início, algo sensível. Aí ele diz respeito, só um pouquinho, irmãos, que eu me perdi aqui nos rabiscos. Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. No verso 12 ele diz, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Ele está falando acerca do jugo desigual. Casaram com povos estranhos. O Senhor diz aqui que ele queria manter a sua aliança, a sua pureza, a sua linhagem, os seus ensinos, em um povo que crescia forte entre os seus. Mas quando eles foram e pegaram mulheres estrangeiras e trouxeram para o arraial e coabitaram e casaram-se com elas, aonde é que está o dano grave aqui? O pai das mulheres estrangeiras, como o Cote reafirma, o problema do jugo desigual está no pai da pessoa com quem casa, que ele simboliza com isso o Deus a quem esse serve. Então, quando eles traziam do meio dos estrangeiros as suas mulheres e colocavam no meio do arraial, sabe o que eles traziam? Todo o seu sistema de crença. Veja que não está apontando de forma direta, embora envolva, só o fato de ser alguém de uma cidade, outro de outra. Não é isso, é o sistema de crenças. Tudo isso levaria esse povo a se corromper. E essa já era uma realidade no meio do povo. Por quê? Porque se eles olharem para os pais na figura de Salomão, foi o rei que trouxe todo esse problema que levou eles ao cativeiro. Cativeiro o qual eles tinham acabado de sair, inclusive. Porque Salomão casou com 1000
mulheres e dentre elas 700 concubinas estrangeiras. Então, quantos deuses diferentes Salomão não adorou? Quanto sistema de crença, quantas propostas filosóficas, ideológicas ele trouxe para o meio do arraial. E qual que era o problema maior? Ele era o referencial, ele era o cabeça. Então, se o cabeça faz, por que não faria eu? Não tem autoridade, está bagunçado. Se a linhagem sacerdotal está cometendo, não tem o porquê eu obedecer, porque está vindo do alto. Os representantes de Deus estão fazendo de forma diferente aquilo que Deus faz. Então, logo, Deus autorizou e eu posso também. Essa é a leitura rápida, involuntária, de todo indivíduo que repete maus comportamentos. Se eles podem, e aqui que estava a gravidade de toda a questão. Então ele refuta o casamento em julgo desigual com as mulheres estrangeiras, porque olha o que ele fala no final do verso 11. Casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros, que tem uma outra proposta de crença. Aí segue no verso 12. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Ele falou o seguinte: isso aqui vai ser resolvido fácil. Vocês vão dar uma carta de excomunhão com esse povo, de ex-comunhão com esse povo. Eles vão ser lançados fora, mesmo que eles sejam dizimistas e ofertantes fiéis, mas se eles trazem uma proposta de adoração falsa para o meio da igreja, se eles trazem heresias, traduzindo para os nossos dias, eles têm que ser exclusos da comunhão. É a ordem de Deus por meio do profeta para os sacerdotes. E aí ele segue aqui no verso 13. A outra coisa que vocês fazem, dentro do mesmo contexto de casamento, ele acrescenta um problema com maior gravidade. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Quem dá a oferta? O povo. E vocês ainda perguntam, o sacerdote apresentava essas ofertas. Por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E no verso 16 ele fecha o assunto. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência. Eu vou parar por aqui e vamos voltar lá para o 13. Quando ele fala acerca de banhar o altar com lágrimas, o que acontecia no contexto dessa época? Os homens estavam se divorciando das mulheres por questões fúteis e banais. As mulheres envelheciam ou tinham muitos filhos, elas tinham o seu corpo debilitado em função dessas muitas gestações, e eles então queriam uma mais nova. E aí eles davam uma carta de divórcio, que foi algo regulamentado por Moisés, dispensavam essa mulher e então trazia para si uma mais nova. Só que isso agora já não acontecia mais no meio do povo. Vejam que nos tempos de Moisés, Deus regulamenta isso pela dureza do coração do povo. Mas Moisés, embora seja o autor do regulamento, ele não usufruiu dessa lei. Ele se manteve como um referencial, da mesma forma Arão e todos os seus filhos e a sua descendência. Então o referencial de Deus estava posto para o povo que, embora conhecendo aquilo que era ensinado de forma correta, eles aderiam por outros comportamentos. Já nesse caso, os sacerdotes também estavam dando carta de divórcio para suas mulheres, porque queriam
mulheres que eles julgavam ser melhores ou mais novas. E aqueles sacerdotes que tinham pegado mulheres estrangeiras, eles iam resolver como? Com a cartilha de excomunhão, de excomunhão, como você quiser pronunciar. Mas, só que aqueles que pegavam dentre as mulheres do seu povo, divorciavam e casavam-se com outra, eles não tinham, por força de lei, como sofrerem essa exclusão. E em função disso, as ex-mulheres deles vinham até o templo e choravam diante de Deus e lavavam o templo com as suas lágrimas, com os seus choros, e clamavam pela restituição dos seus casamentos, e em não tendo a restituição dos seus casamentos, o Senhor as contemplava e intervinha. Mas por que intervinha se havia o sacerdote? Porque o sacerdote estava na mesma condição. E um sacerdote que não guarda a lei e se divorcia da sua mulher e casa-se com outra, o que ele vai ensinar para alguém que acabou de ser dispensado por um divórcio? Que precisa buscar um novo casamento. Isso aqui soou como um insulto contra Deus. Então veja que não é um problema que estava em meio ao povo. O sacerdote, o representante direto de Deus, ele adotou essas práticas. Então agora nós entendemos por que ele vai falar acerca, lá no verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam. Aí lá no verso 8, ele fala, mas vocês, sacerdotes, se desviaram do caminho e pelo seu próprio ensino. Então, todo aquele que adota uma prática contrária à lei, tendo a responsabilidade de anunciar a lei, qual que é a tendência dele, segundo o que o texto está trazendo, segundo a realidade dos de Judá nesse período? Perverter a lei para justificar a sua permanência na posição, uma disputa de poder, uma tentativa de permanecer dominando massas, trazendo falsos ensinos. A gravidade maior estava justamente naquele que tinha a responsabilidade de conduzir o povo, porque o povo já não tinha mais alternativa. As mulheres eram totalmente desprezadas nesse período. Então, o que sobrava? Lágrimas para banhar o altar. Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Eu falei acerca de começar a tocar na questão do dízimo, desde o capítulo 2, embora vá ser tratada de forma enfática no capítulo 3. Como o sistema religioso estava funcionando normalmente, o templo estava edificado, as ofertas eram apresentadas, o sacerdote cumpria o seu ritual, mesmo nas suas perversões, nos seus erros, de fora, estava tudo acontecendo. Mas o problema é que esse povo estava clamando, estava gemendo, estava pedindo, estava rogando ao Senhor para que Ele dispensasse as suas bênçãos. O Senhor está falando, nesse ciclo entre plantio, conservação, apresentação da oferta, apresentação a Deus, estão havendo uma diversidade de erros e falhas. E por conta dessas muitas falhas, isso não está chegando até mim, quando chega com mau cheiro. Eu não tenho resposta para lhes dar. Eu não tenho nada para lhes apresentar, a não ser as maldições garantidas em Deuteronômio 28. Porque as bênçãos não estão chegando, porque eu não recebo. Então, por mais que eles chorassem, agora no caso dos homens, se fosse uma realidade de choro aqui, era pedindo pelos seus bens, pelas suas propriedades, para que eles pudessem manter os seus padrões de vida, junto com as suas novas mulheres, eles não viam essa bênção chegar, e o Senhor os condena como? Eles rejeitaram a mulher da sua mocidade. Lá no verso 14, parte B, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Juramentos diante dos homens, diante um dos outros, diante de Deus, até que a morte os separe. Pode beijar a noiva. Esse é o juramento. Essa é a proposta de fidelidade. E isso tinha sido corrompido.
Aí no verso 15 ele fala, ó, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, olha a união mística aqui. O Senhor, quando é testemunha do casamento, quando isso é selado diante de Deus, diante um do outro, diante dos homens, o Senhor vai promover uma união mística. Então tomará o homem a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Não literal pela união física do corpo, mas espiritual pela união de entendimento, do propósito, de coração. É uma coisa só diante de Deus. Por isso que há um foco, há uma atenção de Deus sobre todos aqueles que constituem família. A família é a maior instituição, a primeira, a melhor, a mais sagrada das instituições que Deus fundaram. É a partir da instituição família que Deus forma a instituição igreja, que é a que nós compomos aqui nesse momento. Por isso que nós, enquanto cristãos, precisamos ter uma atenção máxima para com os nossos cônjuges, para com os nossos filhos, de forma inegociável, porque a palavra nos impulsiona para que nós sejamos esses. E os sacerdotes, junto com o povo, corromperam justamente essa aliança. Irmãos, se as famílias se dissolverem ou forem dissolvidas, não há razão nem sustentação para uma igreja. Não há. Não tem propósito em nada do que vai ser feito, e não é por causa do ministério de casal, não é nada disso, porque tudo é formado a partir da família. E uma vez que nós temos famílias preservadas, saudáveis, entendidas, que cuidam, que zelam pelos seus, nós temos uma igreja forte. Por isso que as células são uma bênção para nós. Porque quando nós nos unimos em célula, nós temos uma maior proximidade uns com os outros, a oportunidade de cuidar das famílias, e mais do que cuidar das famílias em suas casas. Então, para você que está fora de célula, irmão, corre atrás de uma, é maravilhoso. Pô, eu tenho vontade de abrir uma célula? Abra, porque se cumprem muitas coisas maravilhosas e propósitos de bênção da parte de Deus sobre a sua vida, porque a questão toda é preservar, é dar manutenção, é cuidar da família. E se qualquer coisa da parte da igreja ofender a família dentro dos pilares da palavra, corre e pede ajuda, porque está errado. Nós vemos isso aqui pelo comportamento dos sacerdotes, que fizeram as famílias errarem. Verso 15 eu li, não foi o Senhor que os fez, né, uma só carne. Ele fala, porque ele desejava uma descendência consagrada. Olha o propósito. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Um incentivo à fidelidade, à continuidade, como nós vimos aqui, mais aniversários de 46 anos de casamento. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. O cobrir-se de violência pode estar ligado a homens que espancavam as suas mulheres? Sim, mas não é tão provável, porém envolve, tá? Por quê? Porque bater na mulher é errado, é crime nos nossos dias, tem as suas penas conforme a lei dos homens e também conforme a lei de Deus, mas a violência maior estava no fato de que a lei de Deus, ela era violentada pela quebra da aliança. A quebra da aliança entre um homem e uma mulher, que representava a quebra da aliança entre o homem e Deus. Porque se aquilo que Deus instituiu não deve separar o homem, por que o homem separa e acredita que não rompeu nada entre ele e Deus? Então, essa violência, ela diz respeito àquilo que era causado diante de Deus e em Deus em função desses divórcios. Aí no verso 17, vai fechar tudo transferindo uma responsabilidade grande para todos aqui. Na minha Bíblia tem um subtítulo, ela diz, o dia do julgamento. E aqui, irmãos, como nos dias da ceia, eu clamo para que todos nós, inclusive eu, quem sabe principalmente eu, faça uma reflexão no que ele vai dizer aqui agora.
vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Vejam isso, reflete na oração e na forma como nós temos expressado alguma coisa que julgamos não acontecer. Como temos cansado? Pergunta o povo e os sacerdotes. Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? A insatisfação do povo, quando eles expressavam uns para os outros, onde é que está o Deus da justiça? Está acontecendo tudo isso aí, Deus não faz nada? Quando nós queremos resolver ao nosso tempo, aquilo que nós julgamos ser um erro da parte dos sacerdotes, quando nós reivindicamos pela nossa própria força, a manifestação de juízo em um tempo, que segundo a longanimidade de Deus, ou seja, o tardio em irar-se em estabelecer um juízo, ela está manifesta, a longanimidade de Deus está manifesta e eu estou querendo que Ele estabeleça um juízo. Calma, existe um tempo para isso. E quando todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele agrada deles. O que é isso? Que reivindicação é essa? Fala, esse povo aí está de boa, rapaz, está falando um monte de besteira, é sacerdote, está no púlpito, comete tudo que é errado e ainda não acontece nada com ele. Deus se agrada desses caras, por isso que a gente tem que seguir, porque Deus mesmo não vai fazer nada. Cadê a justiça? Esse tipo de confronto, esse tipo de palavra, esse tipo de clamor, esse tipo de murmúrio, é justamente o que insultava agora não os sacerdotes porque estavam nos erros, mas a Deus. Irmãos, o nosso senso de justiça não tem nada a ver com o senso de justiça de Deus. Então vejam que o Senhor, pelo profeta, ele expõe toda a maldade desse povo, fala, olha, tudo isso aqui é uma ruína. Mas ele fala para o povo, silêncio. Eu vou fazer. A mim pertence. E aí no capítulo 3, nós vamos entender melhor a maneira como o Senhor vai abordar, vai tratar, vai levar, vai conduzir e vai continuar a expor isso daqui, anunciando o mensageiro. Amém? Então, 3 minutinhos, quero te convidar para nós orarmos, finalizando essa palavra. Pastor, tem algum recado, alguma coisa que precisa ser dito? Não? Batismo dia 18, quarta-feira. Quem tem alguém aí, irmãos, na lista para batizar? Quem aqui quer se batizar, haverá batismo no dia 18, que vai ser na quarta-feira, à noite, provavelmente a partir das 18h30, 19 horas. Procure alguém, pode até me procurar para saber acerca de endereços. Procure algum pastor, procure algum líder de célula, mas não perca a oportunidade de se batizar ainda esse ano, amém? No domingo que vem, talvez não haja um momento para a palavra, mas nós vamos ter toda a dinâmica do Natal, com os teatros, com a participação das crianças. Então todos nós estamos convocados para estarmos aqui. Mas aí no próximo domingo, nós faremos a leitura e finalização também do livro de Malaquias e também do ano letivo, amém? Feche seus olhos, se você quiser ficar de pé, sentado, fique à vontade. Eu só peço que você ore com entendimento. Senhor, tantas coisas foram ditas, Pai, tantas anunciações, tantas observações, e por vezes nós tendenciamos a nos esquecer, a não associar muito bem. Eu peço para que o Espírito de Deus, nessa manhã, Pai, venha nos conduzir, de maneira com que tudo aquilo que é relevante, tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai, que esteja aceso, que esteja vivo no nosso coração, para que nós não venhamos a nos dispersar diante daquilo que são as nossas responsabilidades. Senhor, da mesma forma, eu clamo, Pai, para que toda inquietude do coração, por uma má interpretação, se desfaça agora no nome de Jesus. Que cada um tenha segurança no seu espírito, por meio do seu espírito, a partir da fidelidade particular que cada um tem com o Senhor. Eu peço para que as tuas bênçãos sejam estabelecidas em meio ao teu povo. Que a nossa oferta, que o nosso sacrifício, seja algo agradável a ti, Pai, porque nós queremos ser pessoas que guardam
os princípios, os fundamentos, os preceitos dessa lei. Não permita com que nós venhamos a variar, nem oscilar, e nem tampouco sermos conduzidos por ventos de doutrina, mas que em todas as coisas nós estejamos fundamentados, fincados, enraizados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Senhor, conceda um ano abençoado, um final de ano, um fechar de ano, abençoado para todo o povo seu que se apresenta, dia após dia aqui nesse santuário. Que todos eles venham ser alcançados, venham ser enriquecidos e enrijecidos também pela sua bênção e pelo seu favor. Que todos eles, Pai, alcancem algo digno em um ano que se inicia, mas que também, Senhor, nós sejamos aceitáveis diante de Ti a partir daquilo que nós oferecemos em 2024. Nós Te apresentamos como uma oferta viva e esperamos que seja agradável ao Senhor, Pai, tudo que produzimos em 2024. Que esse ano que nós classificamos como o ano do crescimento seja algo que o Senhor receba, porque já está posto. Nós não temos como alterar aquilo que passou, mas nós temos só a oportunidade de Te apresentar. E nós Te apresentamos, nós nos apresentamos ao Senhor e clamamos, Pai, para que sejamos aceitáveis e de bom grado e com bom cheiro a Ti. Seja com todos nós, abençoa cada familiar, cuida de cada um na sua particularidade, Pai, e os dispensa em paz, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Irmãos, um domingo abençoado